Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Paulo Mariano. Vamos continuar nossas aulas a respeito de funções em Python, ok? Então vamos lá. Vamos criar um novo arquivo, vou chamar de aula 8. Você pode continuar na aula anterior também, sem problema nenhum. .py. Então na aula anterior, nós vimos a respeito de funções, né? Nós podemos criar blocos de código que vão servir para executar alguma funcionalidade. E esse bloco de código ele recebe um nome e através desse nome nós conseguimos executá-lo ou chamar ele em outras partes do nosso programa. Então vamos criar uma nova função, coloca a palavrinha def e damos um nome para essa função. Por exemplo, temos de dizer aqui informa nome. Coloco os dois pontos. Vou criar uma variável, nome v, e ela recebe então uma entrada de dados, um input. Informe o nome para iniciar. Vamos colocar dois pontos, colocar o barra n para ele quebrar a linha para mim. Opa, é outra barra. Isso, agora sim. Nós temos a nossa função. A indentação ocorreu e depois nós podemos simplesmente chamar essa função, né? Antes de chamar ela, eu vou colocar um print só para dizer que meu programa está iniciando. Iniciando o sistema. E então vamos chamar a nossa função informa nome. Para isso, para utilizar a função informa nome, nós precisamos apenas colocar o nome da função e os parênteses. Não esqueçam dos parênteses ao invocar uma função, a chamar uma função, ao pedir para que essa função seja executada. Bem, simplesmente nossa função faz o quê? Pega esse valor, tem um input dentro dela, nós pegamos esse valor e colocamos dentro de uma variável. Só isso. Poderíamos fazer isso sem a função? Poderíamos, porém nós estamos treinando as funções, então vamos utilizar esse bloco de código dentro do... Vamos utilizar esse bloco de código e colocar esse input dentro dele, ok? Fizemos isso, então informe o nome para iniciar. Olha só, ele executou o print primeiro, iniciando o sistema. Por que ele executou a linha 4 primeiro e não a linha 2? Porque, olha só, como nós definimos uma função, ela só foi ser executado o que está dentro dela, o que foi definido dentro dela, após a gente chamar. Então, nós estamos chamando essa função após a linha 4, na linha 5. E aí, então ele vem, digamos assim, que ele ignora, o programa Python vai ignorar a nossa função por enquanto, e quando ela for chamada, aí sim ele vai executar ela. Então, por isso que no momento que nós chamamos ela na linha 5, aí sim ele vai voltar na linha 1, e a partir disso, ele vai executar o que estiver dentro da função. Ok? Só de curiosidade. Então, iniciamos o nosso sistema, iniciando o sistema, e a função, então, nos pede para realizar alguma coisa, né? Informa o nome para iniciar. O que essa nossa função informa nome faz? Ela apenas coleta o nome de usuário. E aí, eu vou colocar um nome aqui, por exemplo. John Snow. E encerra, porque nós recebemos esse valor, mas não fizemos nada com esse valor. Mas digamos que nós quiséssemos fazer algo com esse valor que nós recebemos dentro dessa função. O que nós poderíamos fazer? Bem, pessoal, quando nós definimos uma função dessa forma, ela é o que a gente chama de função sem retorno. Ela vai executar o que tiver que executar e pronto. O programa continua a sua execução. Porém, nós podemos definir um bloco de código, podemos criar uma função
e pedir para essa função executar algo e nos retornar aquilo que ela executou. Então, por exemplo, nós estamos recebendo esse nome através do input, colocando esse nome dentro da variável nome v, e eu quero retornar o valor que estiver dentro de nome v. Eu consigo? Consigo. Olha só. Para isso, eu vou colocar a palavrinha return. Olha, return nome v. Opa. Aqui. Agora sim, o que faz? O que essa função está fazendo? Ela está coletando um valor, colocando dentro da variável nome v e depois retornando esse valor. Quando ela retorna um valor, quando eu tenho uma função que retorna um valor, eu posso pegar esse valor e reutilizá-lo. Então, por exemplo, tem uma função em forma nome e ela nos retorna uma string, né? Olha só. Essa setinha str indica que ela nos retorna um string. Então, eu posso pegar esse valor que ela retorna e adicionar em outro local. Então, por exemplo, vou colocar um print. Olha só que legal. Usuário, vamos colocar aqui. Usuário. E aqui dentro, eu quero colocar quem que está logado. Então, usuário logado. Vou pegar a minha função em forma nome e vou colocar ela aqui dentro. Olha só, usuário em forma nome logado. Então, vamos executar para ver o que acontece. Informe o nome para iniciar. Jon Snow. E ele nos deu usuário Jon Snow logado. Por que isso ocorreu? Porque nós retornamos, nós dissemos que a função em forma nome ia retornar algo. Então, como ela retornou o que estava dentro da variável nome v, nós conseguimos pegar esse retorno e compor uma string, ou fazer qualquer coisa que nós quiséssemos com esse valor. No caso aqui, a gente quis compor uma string para ser exibido na tela. Se eu retirar isso, esse return, olha só o que acontece. A minha função funciona? Funciona, porém, o que ocorrer dentro dela vai ficar dentro dela porque não tem retorno. Vamos executar. Informa o nome para iniciar. José Silva. Usuário, nome, logado. O nome significa nulo no Python. Não foi informado nada. Ou, na verdade, nós executamos a função em forma nome, porém, ela coletou esse nome e morreu. Acabou ali dentro o que ela tinha que fazer. Ela não retornou nada. Por isso, pode surgir situações que seja necessário uma função executar algo e retornar aquilo que ela executou. Retornar o resultado do algoritmo que está dentro da função. E para você poder utilizar em outra parte do sistema. Então, quando isso for necessário no seu sistema, utilize a palavrinha return e retorne aquilo que você quiser. Pronto, nosso programa vai estar funcionando. Ok? Então é isso aí. Ficamos aqui na aula de hoje. Muito obrigado a todos.